Bom, em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte é o órgão jurisdicional do Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, ok? Então, naquele bloco, vamos lembrar, a gente comentou da comissão e agora a gente está falando da Corte. Só a Corte é um órgão jurisdicional. Gente, a Corte Interamericana é considerado um tribunal supranacional, tá? É um tribunal internacional supranacional. Importante isso. Bom, a Corte, ela tem o poder de condenar os estados que fazem parte da Convenção por violações de direitos humanos. Então, atenção, a gente finalizou o bloco anterior falando a respeito da comissão, que a comissão ela pode sugerir recomendações, certo? Recomendações aos estados. Se os estados não seguem aquela recomendação, a própria comissão ela pode levar o caso à corte. Os indivíduos não podem levar o caso para a corte, tá? Só a comissão ou o próprio estado pode levar o caso para a corte. Como assim o próprio estado? Imagine que um estado ele queira condenar outro. Seria possível que o próprio Estado, depois de passar pela comissão, porque a comissão ela é o órgão aqui preliminar, tá? Poderia levar o caso à corte? Poderia, mas essa é uma hipótese muito remota, né? De um Estado acabar denunciando o outro. O que acontece na prática são essas denúncias de violações por parte dos indivíduos ou grupos de indivíduos ou entidades não governamentais, tá? Bom, dito isso, gente, a corte ela tem sede em São José da Costa Rica e ela também é composta pelo mesmo número lá de pessoas que a gente viu dentro da comissão, ou seja, 7 juízes, são 7 juízes de nacionalidades diferentes, tá? E esses juízes, eles são eleitos para um tempo, né, de cargo de 6 anos e eles podem ser reeleitos apenas uma única vez. Bom, o quórum para deliberação dentro da corte é de 5 juízes, tá? Então, a gente tem uma ampla maioria, 5 juízes para deliberação dentro da corte. Pessoal, importante, a corte ela tem duas competências. Ela tem uma competência de ordem consultiva e ela tem uma competência de ordem contenciosa. O que é a competência consultiva? Os estados, eles podem solicitar, por exemplo, uma interpretação da corte em relação a determinados dispositivos normativos da Convenção Americana de Direitos Humanos? Sim, é uma opinião consultiva, tá? Então ela tem essa função consultiva, seja em relação às disposições da Convenção Americana, quanto de qualquer outro tratado que envolva direitos humanos e que esses estados membros eles façam parte, ok? Pessoal, a competência consultiva ela não é vinculante, isto é, se a corte ela emite uma opinião em relação a um determinado fato, a uma determinada disposição, aquela opinião ela não é vinculante, ela não é obrigatória para os estados, ok? Muita atenção nisso. A competência consultiva não é vinculante, tá? Bom, e a gente tem a competência contenciosa, essa sim é vinculante. O que significa? Quando a Corte Interamericana, ela de fato decide sobre um determinado caso e condena um determinado estado à reparação de um dano, ao pagamento de um determinado valor, ok? Nesse caso, a corte ela encerra, né, os seus casos com uma sentença. Essa sentença, gente, ela é definitiva e inapelável. Coloquem frisem aí no caderno de vocês essas características, tá? Então, importante, quando os estados eles ratificaram a Convenção Americana, eles aceitaram automaticamente a competência consultiva da Corte Interamericana, ok? Competência consultiva foi aceita diretamente, automaticamente, quando o Estado ele ratificou a Convenção. Agora, a competência contenciosa, não, nem tudo são flores, né? A gente comentou da dificuldade
de se implementar esses mecanismos de monitoramento e também foi uma estratégia de política internacional, né, gente? Para incentivar os estados realmente a ratificarem a convenção e poderem pensar se no futuro eles iam querer essa competência contenciosa por parte da corte. O Brasil, por exemplo, aderiu a essa competência contenciosa somente em 1998. Então, o Brasil só poderia ser denunciado perante, né, só poderia ter um caso levado à corte a partir da data que ele de fato aderiu, ou seja, a partir de 1998, tá? Então, a partir do momento em que o Estado ele ratifica, as sentenças da corte se tornam obrigatórias. Bom, a comissão, gente, ela entra, né, com essa ação em termos aí populares, ela entra com essa ação perante a corte nos mesmos moldes de uma ação dentro do processo civil, tá? Então, você identifica as partes, você expõe todos os documentos, todos os argumentos de fato e de direito, ok? Queria trazer outras duas informações, esse pode ser um assunto, né, que é bem longo pra gente, mas queria fechar com essas duas informações que são importantes, que é prevista a figura do defensor interamericano. Então isso é bem interessante para aquelas vítimas que não têm como arcar com as custas, né, de advogados. A corte ela tem um defensor interamericano. E uma questão interessante para gente: qual é a eficácia dessas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil? Bom, as sentenças estrangeiras elas devem ser homologadas para serem eficazes no Brasil, certo? Certo. Porém, não confundam, aqui nós não estamos falando de uma sentença estrangeira, tá? Esse é um ponto importante. Uma coisa são as sentenças estrangeiras, cujo Estado, né, no caso o Brasil, não fez parte daquela situação ali, né? E outra coisa são as sentenças internacionais. Então, a sentença da corte é uma sentença internacional, não é uma sentença estrangeira, tá? O que significa isso, gente? Significa que essas sentenças, elas têm aplicabilidade imediata no Brasil. Elas não dependem dessa aprovação, dessa homologação por parte do STJ. Beleza? Bom, vamos encerrar esse assunto aqui a respeito da Corte Interamericana, do Sistema Regional Interamericano, e eu queria deixar para vocês pesquisarem se o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se sim, em qual caso? Por quê? Tá? Então a gente tem uma aulinha aí que eu dividi em 3 blocos, porque eu não consigo subir para o YouTube blocos acima de 15 minutos, tá? Então, acabei tendo que dividir o primeiro vídeo porque eu esqueci do tempo e continuou, mas enfim, consegui ali fracionar, vou subir esses vídeos. Essa aula se refere à aula de terça-feira, do dia 24 de março, ok? Então, o conteúdo da nossa aula será esse, do Sistema Regional Interamericano, e gostaria de deixar esse tempo extra para vocês, seja pesquisarem aqueles documentos que eu comentei nos primeiros blocos, para vocês terem manusearem melhor esses documentos para entenderem melhor essa convenção, a declaração, a carta dos Estados Americanos, enfim, queria realmente que vocês pesquisassem nesse tempo esses documentos e pesquisassem também no site que eu vou colocar para vocês, se vocês também colocarem na internet Corte Interamericana de Direitos Humanos, vocês já vão conseguir visualizar o site e pesquisarem. O Brasil já foi condenado? Se sim, por qual caso? Ok? E aí a gente continua na próxima aula, que vai ser a aula de quinta, com o sistema europeu e o sistema africano. Beleza? Fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Pronto, Chu!